Olá, bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast da Vatec Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre odontologia do esporte. Existe correlação entre desempenho e saúde bucal? E para esse nosso bate-papo, nós vamos conversar hoje com o Dr. Ivan Noni. Ele fez a graduação, o mestrado e o doutorado na FOUSP, é professor da Universidade de Cuiabá e especialista em odontologia do esporte. Seja bem-vindo, doutor Ivan. Oi, Karina, tudo bem? Muito obrigado por me receberem, obrigado por dar um espaço para a gente poder falar sobre esse tema, que apesar de muita gente já saber alguma coisa disso, ao mesmo tempo muita gente não sabe como é que é, muitos dentistas não sabem que é uma especialidade odontológica, que já está aí, nós somos em poucos especialistas ainda, temos poucos cursos de especialização, mas aos poucos a gente quer tentar ganhar um pouco mais de espaço. E é sempre importante levantar a bola e discutir um pouquinho sobre o assunto. Que bacana, que bacana. Então vamos lá. Então, para começar, o que é a odontologia do esporte? Como surgiu isso? Como surgiu a ideia de fazer essa correlação entre odontologia e esporte? E por que você se interessou tanto por essa área? Bom, vamos lá. Posso trazer as coisas que eu já estudei, né, da minha parte. Como eu fiz parte da primeira turma de especialistas, então eu não fiz um curso de especialização, eu acabei entrando por tempo de estudo e por currículo e tive que fazer uma prova também para comprovar conhecimento. Então, nos meus estudos é o que eu vou trazer. A gente tem histórias, e eu vou acabar mencionando muitos outros profissionais, né, que acabaram me influenciando nesse percurso. O primeiro que eu vou mencionar o primeiro que eu vou mencionar é o professor Alexandre Barberini. Ele que me ensinou a fazer meu primeiro protetor bucal, isso lá na faculdade, 2006, eu acho, que ele estava fazendo um projeto junto com a Odonto USP Júnior, e aí a gente fez uns protetores e eu aprendi a fazer com ele. E ele mostrou para mim uma vez numa conversa que já desde a Grécia Antiga, esportes de combate, né, as artes marciais, naquela parte, já tinha essa preocupação às vezes com a proteção. Então, muito da odontologia do esporte, do que a gente pensa, ela veio a partir de equipamentos para proteção durante a atividade esportiva. Mas saindo assim dessa parte tão antiga, trazendo mais para a modernidade, os primeiros relatos que a gente tem é por volta de 1890, onde dentistas começaram a confeccionar protetores bucais para boxeadores, utilizando gutta-percha. Em 1890. Isso. O que a gente tem, assim, não são Isso é antes do artigos raio-x? Exatamente. A gente não tem como artigo científico, mas a gente tem relato disso em artigos de um dentista nos Estados Unidos e outro em Londres. Começaram a trabalhar com essa ideia de fazer protetores bucais. Isso foi andando bem aos poucos, né? Só que muito ligado ao boxe, que ainda é um esporte muito praticado nesses dois países, e aos poucos foi percebendo a necessidade de outros esportes também. Um que é muito legal, e eu gosto muito dessa parte, que uma das partes que eu ajudei também, aí com a professora Neide e o professor Reinaldo, lá da USP, durante o meu mestrado, a gente fez um levantamento histórico, e a gente viu que, junto com o crescimento do futebol americano, lá nos Estados Unidos, começou a ficar em evidência os atletas de futebol americano. E muitos deles sem dentes, por conta de trauma. Por causa do trauma, do choque, porque o futebol americano é um esporte de contato, né? Então, por causa do impacto, contato, né? do impacto, exatamente. Então, por causa do jogo em si, acaba acarretando perda do elemento dentário. Isso, fraturas e perdas e tudo mais. E tem a ideia da proteção bucal, porque naquela época também era só um capacete de couro, parecido com quase um gorro de rugby, de couro mesmo, sem a proteção que a gente vê hoje com máscara facial e tudo. Mas sim, também não vou me prolongar tanto para não falar todo o histórico, né? Mas o meu interesse ele veio junto com esse entendimento sobre prevenção de trauma. Por praticar também esporte de contato durante a faculdade, fraturei o nariz já 2 vezes, então já tive um pouco dessa parte. Então, tu já teve essa parte atleta e já sentiu na pele a necessidade de proteção. Isso. Só que, é claro, a odontologia do esporte como especialidade, ela vai muito além do protetor bucal. Normalmente, o protetor bucal é o primeiro ponto.
Que a gente pensa, Porque que a gente vê na logo a TV. gente lembra do trauma, é isso? Isso. A gente pensa, esporte tem trauma. Muita gente que praticou esporte, mesmo quando criança, educação física, sempre teve algum tipo de trauma, esportes de contato, né? Ou às vezes até esportes sem contato, mas tem o chão. Então a gente pode também ter o trauma com o chão, com A outros queda. atletas. Exatamente. E hoje, assim, se eu pudesse resumir a ideia, eu penso na odontologia do esporte como uma odontologia geral focada num tipo de paciente específico. Como a gente poderia pensar para odontopediatria, odontogeriatria, outras áreas de estudo da odontologia que são focadas nas diferenças dos pacientes e não diferença de procedimento. Porque Entendo. na odontologia do Porque esporte... esse paciente atleta é diferente. Isso, exatamente. O paciente atleta, e aí eu já vou entrar nessa parte de falar assim, níveis de atletas diferentes, né? Mas o paciente A gente não atleta... está falando aqui, pessoal, do atleta de fim de semana, né, Ivan? A gente está falando aqui... Também, mas a gente vai falar também. Também. Do atleta de final de semana. Sim, do atleta, como foi a nossa realidade, né? Do atleta universitário, do atleta da escola, de quem só bate bola de vez em quando. Também entra nessa parte. Também entra. A gente pode pensar tanto nos atletas de alto rendimento que tem um padrão fisiológico completamente diferente. Então, até quem está na parte de esporte, a gente estuda muito essa parte e sabe que atleta de alto rendimento, ele não é um atleta que está funcionando no equilíbrio. Então, quando a gente pensa em saúde mesmo, não está no equilíbrio. Ele está sempre, tentando superar os limites. Ele está sempre acima, sempre Isso. tentando, exatamente, ultrapassar os limites. Exatamente. Aí, depois eu quero voltar nessa parte do atleta de alto rendimento, que dá pra gente falar mais, pensando muito no desempenho esportivo. Que até a gente conversando antes, falando assim que existe algumas lombadas pra gente falar da odontologia e desempenho esportivo. Mas antes eu queria falar um pouco dos atletas de final de semana, as pessoas normais, entre aspas. Isso, nossa. E ao mesmo tempo, no consultório, é o que os dentistas mais veem. Claro. Muitas vezes, a gente no consultório atende pacientes que são atletas de baixo rendimento, ou às vezes até de médio, ou às vezes de alto rendimento, só que eles não mencionam, a gente não se preocupa em observar isso desses pacientes. Então, hoje, o que eu entendo sobre a odontologia do esporte seria uma visão geral desses atletas dentro da realidade deles. Sim. E dentro da realidade, do limite que ele alcançou como atleta e tudo mais. Ou até pensar, o atleta, dependendo da atividade física, dependendo da característica mesmo, pessoal, ele pode se colocar mais em risco de trauma, por exemplo, que é a parte que eu estudo mais. Mas vamos pensar outras coisas. Vamos pensar um atleta que ele gosta de nadar. Ele faz atividade física por prazer, por qualidade de vida, não é competitivo, mas ele gosta de nadar. Só que ele nada, digamos que ele consiga nadar 3 vezes por semana, 1 hora. Então ele está nadando 3 horas por semana. Como que é, por exemplo, o pH da água dessa piscina? Será que é um pH que está um pouco mais acidificado por causa do tratamento com cloro para a parte bacteriana e fúngica? Será que isso vai influenciar, lógico. Isso vai alterar o pH da boca desse atleta durante essas 3 horas. Mas é um período muito longo? Não, mas já é uma alteração. E nisso, a gente pode levar... Uma coisa que a gente não imagina, né? Eu jamais teria feito essa correlação. Outra coisa, tem uma grande amiga minha, que é a Andrea Tolentino, ela acabou de terminar o doutorado dela, estudando pH de bebidas, de várias bebidas, mas também as esportivas, e quanto tempo demora para nossa saliva tamponar. Bebida esportiva, você diz aquele isotônico? Isso, mas ela fez de todo tipo de bebida. Então ela pegou bebidas alcoólicas, bebidas infantis, ela fez um trabalho, olha, eu vou chutar um número, porque eu não sei, mas eu sei que foi mais, assim, foram dezenas de bebidas que ela foi testando, tanto que pH, máximo. Tanto quanto o tempo de tamponamento, né, para a saliva tamponar e recuperar o pH. Sim. E aí a gente entra, quando a gente conversa, né, um pouquinho, a gente discute, ou quando a gente está dando curso junto, a gente conversa muito sobre a ideia do, não só
o atleta na atividade esportiva, mas o modo de vida fitness. Ah, então Porque... aí já expandiu, não é só Exatamente. o atleta, não é só a pessoa, é o estilo de vida de uma maneira geral, não é só a atividade física que ele faz, mas é um estilo de vida, na verdade. Então a gente já começa a expandir os horizontes aí. Exatamente. E aí a gente pode pensar nas alterações dentais, que podem levar a isso, como, por exemplo, agora eu não acompanhei tanto, então não estou vendo muito essa diferença agora, mas eu sei que teve um boom durante um tempo sobre tomar um shot de água com limão em jejum. Então você acorda, toma água com limão, porque teria benefícios antioxidantes, benefícios imunológicos, então teria alguns dos benefícios. Mas tem sempre uma receitinha dessa, né? Você abre a internet, tem sempre uma receitinha diferente. Né? E eu tenho certeza que existe a receitinha porque existe gente que vai atrás querendo saber se funciona ou se não funciona, não é isso? E provavelmente até tem um fator que pode ajudar a saúde da pessoa na parte imunológica, por exemplo. Mas a gente, como dentista, tem que se preocupar também de quais são as atitudes que os nossos pacientes, e aí na odontologia do esporte, nossos pacientes atletas, quais atitudes eles têm que têm um impacto na saúde bucal. Então, antes de falar de como a saúde bucal influencia o esporte, eu acho que a gente tem que ver primeiro como o esporte e o estilo de vida esportivo vai influenciar a saúde bucal. Então, a gente começa a perceber muitas alterações relacionadas às doenças não cariosas. Que interessante! Então, tem toda a parte ácida e a parte de apertamento e bruxismo, tanto em sono quanto vigília, isso também acaba acontecendo. Uma coisa que talvez a gente possa relacionar, eu sei que eu vivi isso, por mais que a gente nunca tenha competido, tanto eu quanto você, um nível muito alto esportivo, a gente tinha algumas competições que geravam um pouco de estresse pra gente ficava nervoso, a gente perdia sono antes de uma viagem de competição, algo do tipo, atrapalha o sono, uma alteração de sono pode levar a uma alteração de salivação, pode gerar apertamento, então pode gerar alguns problemas, que tudo bem, outras pessoas podem ser esse problema? Podem, mas se a gente olha para o nosso paciente atleta, para a epidemiologia direcionada a esse público, a gente começa a encontrar, e tem estudos que estão começando a encontrar, quais são as lesões que o paciente atleta, como uma classe de paciente, digamos assim, que está mais suscetível a ter. Então, isso que começa a justificar a existência de uma especialidade odontológica. A gente tem um nicho que tem problemas específicos. Antes a gente pensava só no trauma esportivo, que talvez seja o mais óbvio. Talvez o mais comum, mais óbvio. Você pensa, né, logo você pensa impacto, né, mas não, existem então outras coisas que a gente pode relacionar com um atleta. Muitas coisas. Primeiro assim, nessa ideia, né? Primeiro pensando o que o estilo de vida esportivo pode levar de influência na saúde bucal. Do que eu tenho visto um pouco mais, né, da minha área de estudo, eu continuo estudando a parte de trauma, que é uma parte que eu gosto muito. A gente tem a parte das lesões cervicais não cariosas e lesões não cariosas de maneira geral, só que ainda dependendo do tipo de esporte que é praticado, da região que é praticada, muitas vezes a gente tem que ter uma atenção mais básica com os nossos atletas. É super comum a gente ver times de futebol, que teoricamente o futebol é o esporte onde tem maior renda, maior dinheiro rodando no nosso país, e mesmo assim não é comum a gente ver atletas de times profissionais de futebol com uma condição bucal precária. Então, com doença... É verdade isso? Sim, com doença periodontal, já faltando o primeiro molar permanente, por exemplo, porque muitas vezes acaba sendo um recorte da nossa própria população. Um dentista do esporte, ele é um cirurgião dentista na base. Então, ele tem que olhar, além de saber todos aqueles problemas que o nosso paciente atleta pode ter relacionado ao esporte, a gente tem que também entender que determinadas situações tem, de novo, com dados epidemiológicos, né, com essa ideia de conhecer a nossa população para a gente conseguir tratar o que é melhor. Às vezes, é super importante que a gente consiga fazer, numa equipe de base inteira, fazer uma adequação de meio bucal, para começar.
E não é nem que o esporte está causando isso, mas às vezes o atleta já vem de uma condição de saúde bucal precária. E aí agora eu quero Entendi. começar a jogar Antes para de o ser outro lado. atleta, a condição de saúde bucal dele já não era boa, né? Aí ele virou Isso, atleta e, claro que essa condição vai atuar de alguma forma, ou isso. Aí não. agora eu quero levar para o outro lado. Vamos levar Então, agora agora o vamos que a condição inverter. bucal, o que a condição bucal pode causar no desempenho esportivo. E até eu prefiro muito mais falar desempenho esportivo do que performance. A gente tem que pensar do desempenho esportivo para cada modalidade. Então, é E aí você muito. vê especificamente o que o atleta pratica. Exatamente. Já houveram alguns estudos, né, que trazem, não que tentaram, mas que trazem alguns dados promissores sobre, olha, a gente fez alguma alteração na saúde bucal do atleta e isso trouxe uma melhora no desempenho esportivo, só que a gente tem que olhar bem as entrelinhas e falar, tá, mas qual é a atividade, o que foi realizado e aonde alterou alguma coisa na realidade daquele atleta. Porque se a gente, em termos científicos, né, se a gente encontra uma alteração, por exemplo, no salto vertical para um atleta de basquete, isso pode ser um ganho de desempenho. Só que isso não vai refletir num ganho de desempenho para um skatista, por exemplo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado ainda, porque é algo que está sendo estudado, a gente está começando a ter bons resultados em relação a isso, mas a gente não pode chegar e falar, olha, a gente Não existe um padrão, é sabe isso? E tem que existir um exatamente. padrão dentro de cada modalidade, é isso? E não existe uma conclusão, assim, a gente não pode virar e falar, olha, a gente tem dados científicos que mostram que tal problema atrapalha em tanto o desempenho, porque isso seria uma generalização muito grande. De maneira geral e de maneira empírica, e assim entrando no empirismo, né, sem ser a comprovação científica, na parte empírica a gente consegue perceber que algumas condições podem atrapalhar a condição do atleta. E eu quero colocar o podem porque sempre a gente consegue achar como eu posso dizer, a gente pode achar uma exceção à regra. Aí eu quero dar Entendi. o Você primeiro pode dar o exemplo, benefício da talvez. dúvida, então, se isso foi realmente É, o que atrapalhou, o que atrapalhou esse desempenho desse atleta ou não. Não, ou mesmo a gente tem atletas. Eu vou citar aqui, talvez o exemplo que a gente mais usa na ontologia do esporte. Aqui no Brasil é falar do Ronaldinho Gaúcho, ou do próprio Ronaldo Hum, Fenômeno, que tá, por são causa respiradores do bucais. sorriso. Exatamente. Exatamente. Então, a Aquele condição sorriso, bucal. né? Que a condição não facilitava a respiração, é isso. Exatamente. E é uma coisa que a gente já sabe da própria odontologia, que padrões de crescimento facial podem alterar a nossa respiração. E isso para um atleta de esportes que são esportes aeróbios, onde a gente precisa dessa troca do oxigênio e gás Sim. carbônico de maneira eficiente, teoricamente, atletas com essas condições não seriam promissores. Só que a gente tem aí dois, talvez os maiores jogadores de futebol que a gente já teve, Exatamente. sem ter o padrão de falar assim, não, eles são respiradores bucais, então não vão dar certo. Não, deram muito certo. Só que a gente E tem... como deram certo. Só que a gente tem algumas nuances que a gente pode falar sobre, por exemplo, não necessariamente eram atletas que corriam o tempo todo do jogo. Eles conseguiam, em alguns momentos, resolver a Parar para partida. respirar e parar para recuperar essa respiração normal. Exatamente. Então, a gente tem Entendi. vários fatores que a gente tem como, assim, sinalzinho de alerta que são feitos estudos e a gente está procurando. Então, a gente tem a parte de respiração, que a gente sabe, e acaba sendo um pouco mais palpável da gente entender que se eu tenho um padrão de respiração, e às vezes até um protetor bucal pode ajudar a anteriorizar a mandíbula um pouquinho, aumentar a via aérea e aumentar Sim. a capacidade respiratória. Pode, não é que vai. Então a gente tem que testar e ir olhando, mas respiração é uma das coisas. O próprio desenvolvimento da parte muscular e das cadeias da interação muscular que a gente tem dos músculos da mastigação com os músculos cervicais, com os músculos paravertebrais, alteração de postura, alteração de movimento mesmo. Tem alguns estudos que eu sempre achei muito legal, que eles olham a diferença de pressão plantar. Então a gente pode Interessante.
colocar um jig, por exemplo, num paciente, reprograma a posição mandibular, a gente pode fazer um dispositivo para reposicionar a mandíbula e ter uma diferença na distribuição plantar, da pressão plantar, né? Então, da gente... e aí isso vai influenciar na passada da pessoa, né? Na corrida da pessoa. Tá, Teoricamente. ok. Então, como você falou, pode, né? Então, pode. Isso, exatamente. Porque se a gente faz um estudo, a pessoa está estática, será que essa diferença, a pessoa em posição estática, ela vai refletir numa diferença num processo dinâmico esportivo? Então, tem... o que eu acho muito interessante da odontologia do esporte, aí também respondendo a pergunta que você fez lá atrás, do porquê eu fui atrás disso, é uma área que, ao meu ver, ela tem muita pergunta para ser respondida ainda. Tem muita coisa e a gente precisa trabalhar com muita gente. Tá? Então não dá para o dentista querer responder essas coisas sozinhos. Então a gente tem que falar com médicos do esporte, a gente tem que falar com nutricionistas, a gente tem que falar com educadores físicos, pegar a parte de biomecânica, a parte de fisiologia, entender mesmo o mundo do atleta. Porque além de acaba tudo... sendo um atendimento multidisciplinar, né? Um estudo multidisciplinar daquele atleta, daquela condição, daquela modalidade. Isso. Tem alguns clubes já brasileiros de futebol que têm dentistas do esporte, dentistas especialistas na área do esporte, e alguns outros clubes que têm dentistas que não são especialistas, mas atuam com os atletas. De eu poder citar aqui, quem eu sei que tem, o Curitiba Futebol Clube, eu sei que tem, que é o Eli Namba, tá lá. Eu sei que tem uma empresa que quem eu conheço dessa empresa é a Gisele, que é uma empresa de dentistas, que ela faz atividades com alguns clubes brasileiros. Eu não lembro agora... Faz essa avaliação direcionada, é isso? Isso, exatamente. Eu não lembro quais exatamente são esses clubes, mas eu sei, assim, na minha cabeça vem a ideia que já passou pelo Santos, pelo Botafogo, pelo Flamengo, Palmeiras, eu conheci um dentista um tempo atrás, que também atuava lá. Então, assim, os grandes clubes têm dentistas. E o próprio São Paulo também, né? O dentista do São Paulo sempre trabalhou muito em contato com o professor Reinaldo lá na USP, então teve um pouco desse intercâmbio, que eles começam a perceber que um dentista, ele faz parte da saúde geral do atleta. E para o clube, quando a gente fala, então, agora em atletas de altíssimo rendimento, o atleta, ele tem a função dele, ele é um ser humano, é claro, ele tem o fator humano, mas para o clube, ele acaba sendo com uma ferramenta de atingir objetivos. É claro, sim. E se a gente consegue manter essa ferramenta, fazer, entre aspas, tá? O fator humano fica meio deixado de lado, uma segunda opção. Existe, mas não é o foco. Isso, e assim, eu acredito que isso vai variar de clube para clube, de modalidade para modalidade, pessoa para pessoa, né? Isso tem essa variação. Só que, quando a gente pensar um motor, a gente precisa de todas as peças funcionando bem para ter o máximo de desempenho que a gente puder fazer. Um atleta, a gente tem que imaginar dessa maneira também. A gente precisa de todos os sistemas conversando bem. E aonde a gente atua, a gente não precisa colocar em importância, né, do sistema estomatognático no corpo humano. A gente sabe de quanto ele vai influenciar. Então, a gente tem que entender e conversar com os profissionais de saúde de outras áreas que já têm especialidade esportiva há anos. Então, a nutrição esportiva, a psicologia esportiva já existe há muitos anos também, a medicina também. Existem várias partes que precisam conversar e a odontologia está começando aos poucos a ganhar um pouco mais de voz. Então, ter a organização de ser uma especialidade, de formar profissionais e na formação desses profissionais ter o diálogo com os outros grupos de profissionais, né, com as outras profissões, isso também ajuda. Se a gente fosse pensar de maneira simples e crua, um dentista clínico geral, ele só iria para as especializações de acordo com técnicas, a parte manual, então procedimentos específicos para especialistas. Isso seria, por exemplo, a endodontia, a implantodontia, a pério, que são especialidades de procedimento. A nossa especialidade é de pessoa, então é uma pessoa específica. Muitas vezes, um atleta, ele vai precisar de um dentista do esporte para conseguir identificar os problemas, adequar
o tipo de tratamento ao estilo de vida do atleta, e aí ele vai chamar especialistas técnicos de procedimento, né? Então vai chamar um implantodontista para fazer um caso, porque não dá também para um dentista do esporte ser especialista em todas as áreas. É claro que ele vai ter mais atenção nas áreas que estão mais relacionadas. Então, por exemplo, a parte de trauma. Talvez ele tenha que saber lidar com uma restauração anterior, talvez melhor do que um clínico geral, por ter maior probabilidade de enfrentar esse problema. E me diz uma coisa, a gente vê muito na moda agora essa parte estética, né? Lentes de contato, todos querendo colocar lentes de contato. Você olha os jogadores, principalmente futebol, que é o que a gente mais acompanha aqui no Brasil, né? Mas você olha os jogadores... Que era uns 10 anos atrás. Pois é, agora todo mundo com aquele sorriso branco, né? Com aquelas lentes lindas, sorriso retinho, tudo certo. Isso vai influenciar também? Ou pode influenciar, como você falou? Então, em termos de saúde bucal, eu acho que tem que ter a preocupação com a qualidade técnica, mas vamos pensar que todos os trabalhos foram feitos tecnicamente corretos, com a indicação, com a execução, então teoricamente não teria uma influência. Se não tiver um acúmulo de biofilme, se não tiver uma alteração no padrão de oclusão, onde tudo se mantenha, mesmo assim a gente tem que se preocupar. O que eu falo, aí puxando de novo a sardinha, para o meu lado de protetores, né? Muitas vezes, o protetor, ele também vai ser indicado quando eu tenho uma condição oral que é mais suscetível a algum problema. Por exemplo, o que você colocar no dente, se for uma faceta, se for uma coroa, não é o tecido dentário. Então, você vai ter uma alteração e normalmente é mais frágil em termos de... É mais fácil dar algum problema. Se você tem um implante, você tem uma chance de ter uma lesão óssea que pode ser aumentada em relação ao dente normal, dente saudável, a raiz, ligamento periodontal, tudo mais. Então, muitas vezes, um paciente que ele faz uma atividade física que não é de muito contato, mas acabou de gastar, sei lá, 10, 15 mil reais para fazer uma reabilitação, poxa, será que não vale a pena pensar no protetor bucal para esse paciente? Até para manter essa reabilitação em ordem? Claro, com certeza. Ou o então, investimento vale. Sim, um paciente que está em tratamento ortodôntico e o que é comum muitas vezes para adolescentes e faz educação física. Isso eu passei. Eu cortava minha boca toda semana, usando aparelho jogando basquete. Toda semana isso acontecia. E eu não conhecia protetor bucal na época. Da mesma maneira que se eu tenho um paciente que ele é atleta e vai, por exemplo, para uma competição, vamos também colocar aquela coisa bem dramática, né? Isso aconteceu comigo, na verdade, com uma paciente, tem uns 4 anos, eu acho. Era uma menina de uma faculdade que ela jogava rugby e teve um trauma. Rugby. Rugby. E teve um trauma. Rugby também é um esporte bem agressivo. E ela teve uma fratura dental, ela teve uma fratura de processo alveolar e o dente, ele ficou, assim, foi feito, ela conseguiu passar num dentista que ele não era especialista do esporte, mas se eu não me engano, acho que ele era buco, então ele soube lidar bem com essa situação. Ele fez a contenção do jeito que deveria ter sido feito, tudo mais. E aí veio falar comigo a partir de uma amiga, né, para fazer o protetor bucal. Aí eu conversei com ela e falei, olha, o quão é importante essa competição para você? Ela fazia faculdade de engenharia, ia para um jogo universitário. Ela falou, eu queria participar, porque vai ser o meu último, eu vou me formar. E eu entendo essa parte. Mas eu tive que ser bem claro com ela. Falei, olha, se você tá praticando um esporte que tem chance de trauma, a sua condição oral, ela tá sensibilizada. Se você tiver mais trauma nessa região, talvez você possa perder o dente. E aí de falar, você tá disposta a arriscar isso? Então, muitas vezes, o dentista do esporte, ele também tem que entender um pouco o pensamento esportivo do paciente para a gente conseguir levar isso para o paciente, para que ele entenda os riscos. Nessa época, eu até me perguntei, falei, poxa, mas ela quer participar, será que não vale a pena fazer o protetor? Só que depois eu pensei, não, é um risco muito grande.
Se fosse uma outra situação, digamos que é a situação de um atleta olímpico, que teve uma fratura num treino, só que ele quer jogar as Olimpíadas porque é a chance de mudar a vida dele. A Nesse situação é caso, diferente, né? A importância, o exatamente, peso é diferente. exatamente. Então, entender um pouco essa parte, adequar o nosso tratamento de acordo com a realidade do paciente. Inclusive, fazer o nosso planejamento de tratamento de uma maneira que encaixe dentro eu esqueci a palavra em português agora, que é a temporada. Durante a temporada esportiva. A gente tem oportunidades de fazer tratamento dependendo da temporada. Se a gente tem lá a nossa pré-temporada e a gente observa um problema naquele paciente, um exemplo bem comum também, um terceiro molar impactado nos pacientes jovens, adolescentes, jovens adultos, então um terceiro molar impactado. Será que não vale a pena já programar essa cirurgia para uma pré-temporada, para que ele tenha tempo de recuperação e não aconteça como aconteceu com o Nadal há muito tempo atrás, já há alguns bons anos. O Rafael Nadal, ele deixou de participar de um torneio de tênis porque ele teve pericoronarite. Ai, E a gente pensa, pericoronarite, poxa, é normal no consultório. É uma coisa sim. evitável, é uma coisa que a gente consegue planejar de acordo com a vida do paciente. Se a gente sabe que aquele paciente pode ter uma pericoronarite de acordo com a condição que existe, e a gente tem uma oportunidade cirúrgica para resolver esse problema com já indicação de extração, por que a gente vai esperar? Poxa, o Rafael Nadal na época, eu acho que ele tinha 20 e poucos anos, então tava estourando. Até se pensar na parte financeira, para um clube ou para o próprio atleta, imagina se ele deixa de participar de um Roland Garros. Por causa Exatamente. de uma cárie, por causa de um tratamento que poderia ter sido realizado antes. Então, De um inclusive... planejamento que podia ter sido feito, né? E aí evitava todo esse problema, né? Inclusive, é essa a importância dos próprios profissionais do esporte, fora da odontologia, entenderem que a odontologia tem um papel. Para que eles também possam falar, olha, dá uma olhada nele antes da gente começar a temporada, vamos ver se está tudo certinho. Vai que precisa, por exemplo, extrair um dente ou fazer algo do tipo. E aí me lembra da história, a gente tem, né, o nosso pai da odontologia brasileira, a odontologia esportiva, né? Odontologia do esporte brasileira, que é o Mário Trigo. Ele já é falecido, ele foi o dentista que acompanhou a seleção brasileira, se eu não me engano, na Copa de 58 e 62. Que massa. Então, há bastante tempo. E se eu não me engano, na época, a seleção brasileira foi a única seleção que tinha um profissional. E aí, entra naquelas partes de notícias que aí vão se misturando, e hoje eu sinceramente não sei o quanto é notícia, o quanto acabou virando um mito, né? Mas que na preparação, se eu não me engano, para a Copa de 58, o Dr. Mário Trigo, ele fez a extração de muitos elementos dentários em praticamente todos os atletas da seleção brasileira. Nossa. De dentes que estavam já com alguma indicação. Condenados. Hoje, se a gente pegasse os documentos, a gente falasse, não tá condenado, dá para fazer uma endo ou alguma coisa Sim, mas assim. com a odontologia Mas de agora, hoje, né? a gente tem que imaginar na odontologia da época, o que a gente tinha de recurso, de material, não é isso? Exatamente. E aí o que ele usou como justificativa e o que ele teve de resultado, inclusive, foi 0 focos infecciosos na boca dos atletas. E a gente ainda tem estudos que a gente tenta quantificar como os processos infecciosos de boca influenciam. A gente sabe que tem uma influência, mas a gente não sabe o quanto exatamente. O quanto um processo infeccioso de boca pode influenciar no surgimento de uma nova lesão muscular, ou na demora de reparação de uma lesão muscular, ou outras lesões também, que a gente fala da muscular, porque é o que acaba incapacitando um atleta. Sim, eu acho que prejudica mais, né? Eu acho que é o que a principal lesão que é ali que vai realmente limitar a participação do atleta, né? Sim. E um caso que a gente teve, agora também eu não vou lembrar o ano exatamente, mas eu acredito que foi nos anos 2000. Eu não lembro o ano exatamente, que aconteceu com o lateral do São Caetano, que o nome dele era Serginho, que ele faleceu em campo por causa de um problema cardíaco. Isso. E aí depois, na autópsia,
perceberam que ele tinha um problema cardíaco e tinha uma colônia de bactérias de origem bucal, que é o que a gente Uau! fala da endocardite infecciosa. Exatamente. Então, assim, é claro, são poucos casos que podem acontecer, mas era um dente Se a gente pode acedado que ele tinha. evitar, né? Seria Exatamente. perfeito, então. E o que a gente coloca não foi um cara que estava jogando num time sem um time de bairro na várzea. Não, ele estava jogando, No profissional. sim, Eu no lembro profissional. da cena. Sim, e foi algo Eu que foi lembro, muito, muito, muito eu estava marcante. assistindo o jogo, eu lembro, é como se fosse ontem, assim. Sim. Olha Então só. foi algo que marcou muito. E assim, a gente acaba usando, a gente sabe que isso é um viés de confirmação, né? A gente fala, odontologia é importante, olha esse caso. Mas a gente percebe que não é um caso ou outro. Tem casos extremos, como foi o dele, mas a gente vê pequenos casos que vão acontecendo. O que a gente ainda não conseguiu, em termos de comunidade científica, é quantificar, Ok. de virar e falar, uma lesão cariosa, um tanto de dor pode influenciar tanto. Uma endo que precisa ser feita, um foco infeccioso endodôntico, pode influenciar tanto. Se já virar uma lesão periapical, pode influenciar tanto. A gente não tem esses valores ainda, mas a gente percebe que a chance disso acontecer é muito grande, de ter essa influência negativa em relação ao desempenho esportivo. A ideia da odontologia como algo ergogênico, né, que seria de melhorar o desempenho, ainda está sendo muito discutida. Tem alguns resultados que mostram que sim, outros que não, mas o que a gente busca hoje, como especialidade já, é sempre manter a máquina do atleta funcionando, né? Manter o motor rodando. Se vai influenciar pouco ou muito, vamos corrigir, Exatamente. e é melhor corrigir do que pagar para ver, certo? Exatamente. Isso é claro, pensando no alto rendimento, só que às vezes nós temos atletas no nosso consultório que têm trabalhos comuns, só que praticam atividade física numa intensidade muito alta, Sim. que realmente é o estilo de vida da pessoa. E muitas vezes essa pessoa também precisa ter um cuidado específico com a boca dela, relacionado às atividades esportivas. Então, sempre vira esse ciclo, né? Vamos ver como que a odontologia influencia o esporte. Mas o esporte também influencia a odontologia. Então, a gente tem que sempre compreender a realidade do nosso paciente. Eu percebo quando a gente faz, eu e a André, quando a gente faz nossos cursos de protetor bucal, a gente pergunta para os dentistas que estão fazendo o curso, quem pratica esporte? Ainda é uma grande maioria, tá? Que a gente tem isso. Só que a gente deixa claro, né? O dentista ele não precisa ser um esportista para trabalhar com atletas, mas claro, lógico. ele precisa conhecer o mundo do esporte. Então, quando eu comecei por exemplo, a fazer protetores bucais para times de rugby, eu quis ir atrás um pouquinho do rugby, conhecer um pouquinho mais, tanto por gosto, aí é uma coisa minha, mas para a gente conseguir trazer os nossos pacientes mais para próximo de nós, para que a gente possa fazer a nossa função como profissional de saúde. Se o paciente não confia na gente, a gente pode oferecer o melhor tratamento possível. Ele não vai fazer. Na gente, ele não vai fazer. Exatamente. Então, conhecer o meio ambiente, o habitat, digamos assim, dos nossos pacientes atletas, sim. ajuda a trazer eles para perto. Tem um dentista, Paulo, eu não lembro se é Paulo Henrique agora, que ele é de Santos. Ele fez pesquisa nessa área do surf. Olha então, só. ele surfa, então ele fez pesquisa também nessa parte, e ele acaba conseguindo trazer para o consultório dele muitas pessoas que praticam surf, porque ele entende a rotina daquela pessoa. Exatamente. Tipo, além de entender a rotina, ele consegue mostrar, e eu acho que isso é uma parte muito importante que as novas gerações de dentistas têm feito mais isso, que é assim, vamos descer do pedestal, vamos falar com o nosso paciente de igual para igual. Então, se o nosso paciente é atleta e a gente consegue entender a linguagem do atleta, vamos falar do jeito que ele entenda. O paciente não tem a obrigação de entender a odontologia. Mas nós é que temos a obrigação de passar para eles de uma forma fácil, de fácil entendimento, né? Porque senão, como é que ele vai entender o tratamento, entender o que você está propondo como tratamento, né? Fica difícil. E aí, tanto para a parte clínica quanto para a parte de exames, eu acho que é muito, muito importante que na anamnese tenha a pergunta: você pratica atividade física?
Qual é a frequência? Qual é o esporte? Porque aí falando como também observando imagens radiográficas, né? Então, se eu vou ver um hematoma, eu estou procurando uma fratura num central, se eu sei que o paciente é atleta, já tem uma parte de anamnese que pode ajudar a explicar algumas coisas. Então, entender sempre o máximo de informação que a gente consegue. Então, esse foi mais um Papo de Dentista, o podcast da Vatec Brasil. Agradecendo aqui imensamente a participação do Ivan. Muito obrigada, Ivan. Não, eu que agradecer a Vatec por esse espaço, pela iniciativa. É bom, né? Até quando a gente conversou a primeira vez, eu falei, mas é para falar alguma coisa de radiologia? Não, é para falar sobre a vida do dentista como um todo. E isso eu achei muito, muito legal. Então, parabéns, Karina, também por cabeçar esse projeto e por toda a equipe aí que está com você. E para vocês que estão aqui ouvindo o nosso podcast, acompanhem nosso canal do YouTube e também o nosso podcast lá no Spotify. Até a próxima!